Eu sou o Matheus, isso é o Física Sem Migué, solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, a aula de hoje eu quero que a gente aprenda a calcular o campo elétrico resultante. Então, o que é o campo elétrico resultante? Que eu vou simbolizar, vai aparecer aqui agora, ó, ER. O Ezinho de campo elétrico e o R de resultante. Joia? Gente, o campo elétrico resultante, ele é a soma vetorial de todos os campos elétricos que atuam em determinado ponto. Por que é uma soma vetorial? Porque, gente, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ele tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? E para explicar o campo elétrico resultante, a gente vai fazer um exercício que eu separei item A e item B, e eu quero que logo depois que acabar o vídeo você refaça esse exercício para você treinar. Firmeza? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos o esquema do exercício que a gente vai resolver. Agora quem vai me ajudar nesse momento vai ser a edição. Mais ou menos assim. Bem aqui vai aparecer a carga elétrica 1. Tudo bem? Carga Q1. Aqui na outra ponta vai aparecer a carga elétrica Q2, ou a carga 2. Entre elas, bem no meio das duas, vai ter o nosso ponto P. Gente, nesse ponto P não tem absolutamente nada, é um ponto qualquer do espaço. Ai, obrigado. Já chegou já? Já, é aqui do lado, né? É, uai. Valeu. O açaí, ó, bom açaí. Então tava aqui, ó, carga Q1, a carga Q2, bem no meio o ponto P, e bem aqui em cima vai ter a carga elétrica Q3. Tudo bem? Então, se você observar no meu desenho, eu tenho 3 cargas e bem no meio delas tem um ponto P, que é um ponto qualquer do espaço. Bom, enfim, o que eu quero? Eu quero que você calcule para mim o campo elétrico resultante no ponto P. O campo elétrico resultante no ponto P. Porque tem 3 campos atuando ali. Tem um campo elétrico da carga 1, tem um campo elétrico da carga 2 e o campo elétrico da carga 3. Cada um cria seu campo. Eu quero que você pegue esses 3 campos, some vetorialmente eles no ponto P. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, bora para o exercício. Gente, então vamos lá. É aquela situação que eu coloquei no vídeo para vocês, eu coloquei agora aqui no papel. Então tá igualzinho, né? Tem a carga 1, a carga 2, a carga 3 e o ponto P, que é um ponto qualquer aqui do espaço. Bom, só que agora a gente vai dar nome aos bois, vamos mudar os dados, né? A distância da carga 3 até o ponto P é de 1 metro, a distância da carga 1 até o ponto P é de 2 metros e a distância da carga 2 até o ponto P também é de 2 metros, tá? E eu dei os valores das cargas. Se você reparar, a carga 1 e a carga 2 têm o mesmo valor, ó, 4 microcoulombs. Repara que as duas cargas são positivas, até já coloquei aqui para você, ó, a carga 1 é positiva, a carga 2 também é positiva. E para quem não lembra, né, esse micro é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, tudo bem? E também deu o valor da carga 3, só que a carga 3, gente, ó, ela é negativa, ó, menos 1 microcoulombs, que é a mesma coisa que, vamos lá, menos 1 vezes 10 a quanto, gente? Menos 6, né? Porque esse micro é 10 a menos 6. Então agora a gente já tem aqui tudo. A carga 1, a carga 2 positiva, a carga 3 negativa e as distâncias. Agora a gente vai desenhar, representar o campo elétrico de cada carga no ponto P. Aí você vai lembrar o seguinte. Teve um vídeo que eu falei assim, ó. Quando a carga é positiva, ela cria um campo elétrico que é o que? Ó, saindo. As linhas de campo elétrico são apontadas para fora. Então, vamos usar isso agora aqui no exemplo. Ó. A carga 1 é positiva. Então, o campo elétrico criado por ela é saindo. Imagine a seta saindo aqui, ó, para fora. Então, se eu for desenhar o campo elétrico que a carga 1 cria no ponto P, ó, ele vai estar apontado para a direita, porque ele tem que estar saindo da carga. Então ele vai estar aqui no ponto P, ó, para a direita. Que eu vou chamar de campo elétrico 1.
que é o campo elétrico criado pela carga 1, que é positivo e ó, é saindo dela, é para fora. A carga 2 é positiva e o campo elétrico que ela cria também é apontado para fora. Então imagine as setinhas aí, ó, apontadas para fora, ó, saindo. Então lá no ponto P, imagine uma setinha saindo, ó. Quando chegar lá vai estar para onde? Vai estar para a esquerda, que eu vou chamar de campo elétrico 2, já que é o campo elétrico criado pela carga 2. Só que a carga 3 é negativa. Se eu lembrar com vocês aqui agora, ó, peguei uma carga negativa. O campo elétrico que ela cria não é saindo, é entrando nela. Ó. Você tem que fazer a setinha entrando. Carga negativa, campo elétrico entrando nela. Ó. Tudo bem? Então vamos fazer aqui também. Imagine que na carga negativa Q3 tem várias setinhas, ó, entrando dentro dela. Então se eu for desenhar o campo elétrico lá no ponto P, na carga Q3, tem que ser uma setinha que vai estar entrando nela, ó, entrando. Então vai estar para onde? Vai estar para cima. Então tá aí, gente. Os três campos elétricos no ponto P. O campo elétrico 1, o campo elétrico 2 e o campo elétrico 3. Tudo bem? Só que assim, o que eu quero? Lembrando que a gente tem que achar o campo elétrico resultante, que seria a soma vetorial desses três campos elétricos. Tem que somar vetorialmente o campo 1, o campo 2 e o campo 3. Só que uma dica que eu vou dar para vocês agora. Olha para o campo 1 e olha para o campo elétrico 2. Tá vendo que eles têm sentido oposto? Gente, dois vetores com sentido oposto, a gente soma ou subtrai? Subtrai. Dois vetores sentido oposto, subtrai. Só que, velho, vamos fazer um teste aqui em outra folha. Vou trocar aqui agora para vocês. Deixa eu ver se ficou legalzinho. Pronto. Vamos lá. Ó, eu peguei e fiz o desenho aqui resumido para vocês de novo. O campo elétrico 1, o campo elétrico 2 e o campo elétrico 3, aqui no ponto P. Lembra que eu falei para vocês observarem o campo 1 e o campo 2, porque eles têm sentidos opostos. E lembra que você tem que subtrair. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do lado e vou calcular, usando a fórmula do campo elétrico, os três campos elétricos, o 1, o 2 e o 3. Mas vamos começar calculando o 1 e depois o 2. Então primeiro vamos lá, ó. Campo elétrico 1. O K é aquela constante, 9 vezes 10 a nona. A carga elétrica 1 estava naquela outra folha. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que o valor é de 4 vezes 10 a menos 6. Pela distância ao quadrado. A distância da carga 1 para o ponto P era de 2 metros. Então aqui na fórmula vai ficar 2 ao quadrado. Basta você voltar um pouquinho o vídeo que os dados estão lá na outra folha. Então se a gente fizer aqui a conta agora, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 4, vezes 10 a menos 6, e 2 ao quadrado é 4. Então a gente pode cortar aqui, e vai dar 9 vezes 10 ao cubo. Qual é a unidade de campo elétrico, gente? Newtons por Coulomb. Vamos calcular agora o campo elétrico 2. O K, 9 vezes 10 a nona. Gente, uma coisa, a carga 2 tinha o mesmo valor que a carga 1. Também era de 4 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar agora na edição o valor das cargas, tá? Para você não ter que ficar voltando o vídeo. E a distância da carga 2 para o ponto P também era de 2 metros. Então vai ficar 2 ao quadrado. Então repara que é a mesma coisa, ó. Vai dar o mesmo valor. 9 vezes 10 ao cubo, newtons por Coulomb. Então, gente, olha aqui para o desenho. Se o campo 1 vale 9 vezes 10 ao cubo e está para a direita, o campo 2 vale 9 vezes 10 ao cubo e está para a esquerda, não tem que subtrair os dois? Então eu posso falar que esse se anula com esse. Logo, o campo 1 e o campo 2 se anulam. Eles se cancelam. Então só vai sobrar quem? O campo 3. Aí a pergunta é, quem é o campo resultante? Quem vai ser o campo resultante? É o campo elétrico 3. Ele vai ser o campo resultante, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. O campo resultante vai ser o próprio campo elétrico 3. Porque só sobrou ele. O campo 1 e o campo 2 se anularam. Então se eu quero calcular o campo resultante, que é o item A, que a gente está respondendo agora,
basta você calcular o campo elétrico 3. Então vamos calcular. Vai ser o K, 9 vezes 10 a nona. A carga 3 vale menos 1 vezes 10 a menos 6. Só que na fórmula, gente, a carga é em módulo. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. Você coloca positivo. E a distância da carga 3 lá para o ponto P era de 1 metro. Então vai ficar 1 ao quadrado. Resolvendo isso aqui direto, vai dar 9 vezes 10 ao cubo newtons por coulomb. Então, quanto que deu o campo resultante? Gente, o campo resultante, que é a resposta do item A, que era o que eu queria calcular com vocês, deu 9 vezes 10 ao cubo newtons por coulomb. Tudo bem? Então o item A era calcular o campo resultante, eu quero que você refaça. E agora vamos para o item B. Gente, o item B, eu vou até arrumar a folhinha aqui, que eu quero que vocês olhem só aqui para baixo. Presta atenção. Só focar aqui a imagem. Pronto, vamos lá. Gente, ó, então o que a gente descobriu? Que no ponto P, o campo elétrico resultante era quem? O campo elétrico 3, que está apontado para cima. Então aqui eu já coloquei a resposta. Ó. Isso tudo aqui, isso tudo virou isso. Tudo bem? O campo resultante, quando a gente somou os três rotorialmente, ficou assim, apontado para cima. E ele vale quanto? 9 vezes 10 ao cubo, newtons por coulomb. Aí é o seguinte, no ponto P eu sei que tem um campo resultante apontado para cima. O que fala o item B? O item B é o seguinte, gente, tá vendo essa carguinha aqui? Essa carguinha aqui ela vale 2 milicoulombs, é uma carga positiva, e para quem não lembra, o mili é 2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então no ponto P não tem nada, mas agora vai ter. Eu vou pegar essa carguinha aqui e vou colocar lá no ponto P, mano. Então vou chegar aqui no ponto P, ó, e vou colocar a carguinha aqui. Então agora no ponto P tem uma carga. E aí eu quero que você lembre dessa fórmula aqui, ó. Quando você pega uma carga, que foi o que eu fiz, eu peguei essa carga, coloca dentro de um campo, e eu coloquei dentro de um campo, coloquei aqui nesse campo que está apontado para cima. Quando você pega uma carga e coloca num campo, o que aparece nessa carga? Uma força elétrica. E é isso que eu quero no item B. Eu quero saber qual é o valor da força elétrica e para onde vai estar a força elétrica que vai aparecer aqui nessa carga. Porque quando você pega uma carga e coloca num campo, sobre a carga aparece uma força. E aí você vai lembrar comigo o seguinte, de um vídeo que eu já expliquei isso. Quando a carga é positiva, a força é a favor do campo. Então, logo, como aqui é uma carga positiva, 2 milicoulombs, quando você pegar essa carga e colocar aqui, como esse campo está para cima, a força que vai aparecer na carga também vai estar apontado para onde? Para cima. Então eu já sei qual é a direção e o sentido da força. A direção é vertical e o sentido é para cima. Porque carga positiva sempre vai a favor do campo. Agora, se a carga fosse negativa, quando eu colocasse ela aqui, a força ia ser para onde? Para cima ou para baixo? Se a carga for negativa, a força seria para baixo. Porque a carga negativa ela vai contra o campo. O negativo é do contra. Tudo bem? Mas aqui não é o caso, a carga é positiva, coloquei no campo que está para cima, logo a força fica para cima. E agora só falta calcular, basta a gente usar essa fórmula aqui, ó. O campo elétrico vale 9 vezes 10 ao cubo, e a carguinha aqui, que também é em módulo, ó, 2 vezes 10 a menos 3. Logo a força elétrica vai dar quanto? 18 newtons. Bom, gente, então era isso. No item A, a gente calculou o campo resultante e no item B, a gente calculou a força elétrica sobre essa carga de 2 milicoulombs. Gente, tem que refazer os dois exercícios. Firmeza? Então, ó, qualquer dúvida, deixa nos comentários, curte, compartilha e é nóis!